meu nome é Daniel, eu vou apresentar juntamente com o Nilson, que é meu colega de trabalho. Nós dois trabalhamos aqui no setor da Swagelock, que é o setor de Field Services, de serviços de campo mesmo. E os temas que a gente vai abordar hoje vão ser esses: inspeções de sistemas de fluidos, vantagens e benefícios. Como a gente tem diversos tipos de inspeção em sistemas de fluidos, eu já vou falando o tipo de inspeção e as vantagens e benefícios junto, para otimizar o tempo. Depois o Nilson vai falar um pouco sobre treinamento e capacitação técnica e uma pincelada sobre soluções integradas. Você sabe quanto custa um vazamento, né? Se a gente estiver falando em líquido, por exemplo, quando tem um vazamento, existe a perda de líquido, né? Milhões de litros podem ser desperdiçados por ano. Pode ter a produção perdida, principalmente produção offshore, onde tem algumas leis que limitam a produção a um determinado número de dias por mês. Pode ter dano ao equipamento, né? Perca de lubrificação, por exemplo, pode acarretar um dano prematuro no seu equipamento. Produto fora de especificação, um vazamento pode gerar uma leitura inadequada num analisador, por exemplo, e atrasar ou alterar a leitura dele, fazendo com que você esteja produzindo um produto fora do especificado. Vazamento pode gerar multas, dependendo do tipo de óleo ou gás que esteja vazando. Se o governo analisar isso, pode gerar multas para a empresa. Ambiente de trabalho comprometido, óleo no chão, o vazamento de gás pode causar acidentes, sem contar que leva um tempo para identificar um vazamento em um local que esteja, por exemplo, sujo, com muito vazamento prévio já, se a gente estiver falando de líquido. O foco da detecção de vazamento da Swagelock, geralmente a gente trabalha com gases e vapor, mas esse exemplo de líquido ele é um exemplo geral para quantificar, né, o vazamento. Então, quais são as causas mais comuns de vazamento? Vedação, metal não confiável, né, ou por uma peça mal usinada, ou por um encaixe mal feito. Conexões do tubo instalado de forma errada, mesmo que seja a melhor conexão que for, se for instalada no modo incorreto, pode dar problema, né? E a seleção ou preparação inadequada da tubulação. Se você tiver uma conexão de boa qualidade, tiver uma montagem certa, mas for um tubo ruim ou um tubo não compatível com o material da conexão ou com o fluido que estiver sendo instalado, pode também gerar esse vazamento. Então aqui é só uma pequena análise para mostrar o valor disso, né? Quanto que pode gerar, por exemplo, quanto pode gerar de custo um vazamento por menor que seja, por exemplo, 6 gotas de um fluido por minuto, né? A gente está considerando aqui um óleo, mas isso aqui pode ser transformado para um gás, para um vapor. 6 gotas de um fluido por minuto, se no final de um ano, isso seria mais ou menos 180 litros daquele fluido, se for um líquido. Se a gente considerar, por exemplo, R$ 92,00 o litro daquele líquido, a gente sabe que tem alguns mais baratos, tem algum mais caro. Isso seria cerca de R$ 17.000 de prejuízo no ano. Já começa a chegar num valor considerável. Se a gente pensar que isso é de um vazamento e a empresa tem milhares de pontos que podem estar vazando, isso aí começa a ficar valores interessantes que poderiam estar sendo aproveitados em outro tipo de melhoria para vocês, ou benefícios na empresa, melhorias no processo. Então, aqui está alguns tipos de inspeção que a Swagelock disponibiliza, né? A gente tem inspeção em mangueiras, detecção de vazamentos, consultoria em sistemas analíticos de amostragem e inspeção em sistemas centralizados de gases. Eu vou começar falando sobre a inspeção em mangueiras. A Swagelock tem esse programa chamado na Swagelock de RAS, né? Hose Advisory Service, é um aconselhamento de mangueiras, né? Esse programa é focado na inspeção de mangueiras. Por quê? Falhas em mangueiras custam tempo e recursos que muitas vezes vocês não têm disponível, vocês clientes não têm disponível. O melhor modo de superar isso é assumir a posição de prevenção. Então a gente vai até a sua fábrica para entender a sua operação, avalia os problemas, as dificuldades que você pode estar tendo. Com base nesse melhor entendimento do todo, a gente faz recomendações de práticas de manutenção, montagens e até seleção de mangueiras. Então aqui está alguns exemplos de
de falhas que são comumente encontradas, o terminal da mangueira danificado, o revestimento comprometido, que pode gerar vazamento, vincos, né, que é a dobra da mangueira excessiva. Quais são os objetivos principais objetivos dessa inspeção? Economizar o tempo e recurso seu. Enquanto a gente faz essa inspeção, você consegue se concentrar nas suas prioridades urgentes: produção, segurança do operador. Evita custos associados à substituição contínua do mesmo problema de mangueira, que a gente sabe que muitas vezes uma mangueira tem a falha e falhou aquela mangueira, falhou a mangueira A, compra outra igual. Aí ela falhou de novo, compra outra igual. Ou seja, uma substituição contínua daquele mesmo erro, sem uma análise do que está acontecendo para ela estar falhando tão precocemente assim. E isso gera que você economize dinheiro com a mangueira cuidadosamente selecionada, com a montagem garantida, porque a mangueira bem dimensionada e a combinação certa dos terminais vão trazer para você um ciclo de vida mais longo para essa mangueira. Melhor prever quando os sistemas vão precisar de atenção, entender as etapas necessárias para manter tudo funcionando sem problema e um cronograma de manutenção preventiva personalizado para a sua operação, né? Então, e o foco principal, segurança, né? Mantenha a sua planta e os processos seguros, previsíveis e confiáveis, né? Com produtos estanque, as melhores práticas para reduzir vazamentos e o risco de acidentes e ou danos ambientais, né? O que a gente entrega para vocês nessa inspeção? A gente discute com vocês, entende com vocês exatamente a função de cada parte da máquina ou a linha que a gente está inspecionando, para a gente poder direcionar o foco na parte crítica para você. Então, a gente avalia e vai no foco correto. Vamos com um especialista na sua fábrica, verificando cada mangueira e prevendo, mesmo que já não tenha ocorrido, qual o possível dano que aquela mangueira pode causar, ou qual o ponto de falha, etc. A gente fornece um relatório com os problemas encontrados, recomendações das melhorias que a gente enxergou, priorizadas por categoria. Esse aqui é um ponto mais crítico, esse aqui pode esperar a manutenção preventiva, esse daqui pode esperar um ano, né? E disponibilizamos o registro de tudo que a gente encontrar na inspeção, para que você possa criar um banco de dados, se você não tiver, daquelas suas mangueiras ou daquela sua linha, ou atualizar um que você já tiver. E o melhor de tudo, a primeira inspeção a gente faz, vamos dizer assim, de graça, né? É um trial. Porque o importante é que você conheça os nossos serviços, pegue esse relatório prévio e com isso em mãos você possa enxergar onde pode ser melhor aplicado na sua operação para o seu benefício. Lembrando que a gente está tentando ser cada vez mais um parceiro de negócio com você. A gente está aqui para ajudar você a identificar oportunidades de valor que esteja sendo perdido na sua empresa. Então, você pode identificar, às vezes a gente pode identificar uma mangueira que está tendo um custo X para você, que aquele custo, ao longo de 1 ou 2 anos, poderia ser uma verba direcionada para outros pontos de melhoria na sua empresa. Outro tipo de inspeção é a detecção de vazamentos. Esse daqui é dividido entre analítica e utilidades. A gente pode fazer o dos dois juntos, mas geralmente é assim, dividido. Para analítica, os vazamentos são pequenos. Então, a gente utiliza a detecção dele com Snoop e os calibres de verificação quando a gente está falando de conexões phase-lock. O Snoop, a grosso modo, é um líquido é uma água com sabão, só que ela é uma água com detergente na concentração ótima, que vai maximizar a detecção de vazamentos, por menor que seja. Para utilidades, né, ar comprimido, vapor, a gente já utiliza a pistola de ultrassom, porque ela detecta vazamentos grandes, né? Geralmente, esses vazamentos são audíveis para a gente mesmo. Só que eles são audíveis numa fábrica que tiver silêncio, né? E a gente sabe que as fábricas geralmente são bem barulhentas. Então, essa pistola, todo vazamento, ele gera além do som que é audível pelos nossos ouvidos, ele gera um ultrassom. Então, com essa pistola, a gente consegue filtrar esses vazamentos. Ela capta somente esses ultrassons
e a gente consegue ir direcionando pela fábrica onde está saindo, de onde está saindo aquele vazamento, né? Para a inspeção com essa pistola, a gente segue uma norma, né, a STM E1002, e se for possível, nessa detecção, chegar próximo ao local de vazamento, porque muitas vezes ele está em algum lugar elevado, né, se não for possível subir, mas se for possível chegar próximo, uma medida de mais ou menos 25 a 30 centímetros do local de vazamento, a gente consegue estimar quanto que está vazando. E essa estimação, ela é importante para você poder fazer um payback, né? Quanto que você está desperdiçando ali, se arrumar aquilo ali, quanto que vai melhorar para vocês. Para que serve essa detecção de vazamento? Na analítica, né, por mais contraditório que possa parecer, um vazamento que está vazando de dentro do tubo para fora, para o ambiente, ele pode carrear impurezas para dentro do seu sistema. E em analítica, isso não é muito bom, porque ela pode carrear para dentro do seu analisador, por exemplo, umidade, oxigênio, e se não for isso que você está medindo, ou se for isso que você está medindo, ele pode mascarar a sua amostra. Para utilidades, como eu falei antes, serve para estimar uma quantidade de vazamento para você justificar uma verba ou direcionar a força de manutenção para determinada área. O que a gente entrega? Para ambos os casos, analítica ou utilidades, a gente entrega um relatório com as fotos dos principais pontos de vazamento, também elencados por prioridade ou nível de vazamento e risco, e as recomendações de solução dos problemas, né? E se for solicitado, a gente pode inclusive gerar uma lista de material. O importante aqui é que a gente não analisa só se está vazando ou não. A gente quer, o foco disso é sempre buscar a causa raiz, né? Por que está vazando? Então a gente vai a fundo. Por que aquela conexão está vazando? É o material que foi incorreto? É uma má instalação? Ou é só uma deterioração do tempo que não foi vista? Né? Então, o foco, o interessante dessa pesquisa é isso, é que ela não só fala se está ou não vazando, ou quanto está vazando, mas também busca trazer para vocês a fundo o que está causando aquilo, para, se for possível, melhorar, e se não for possível melhorar, saber como minimizar. Né? Como que a gente entrega isso? A gente, como os outros, tem pré-reunião para você explicar melhor como é que funciona a sua fábrica, mas para fazer as fotos e a coleta de dados, a gente tem um dispositivo da Swagelock que a Swagelock disponibiliza, que é um tablet à prova de explosão, porque muitas vezes a gente faz essas pesquisas em área classificada, que não pode estar equipamentos elétricos. Tanto a pistola de ultrassom quanto o tablet são para a área classificada. E nesse tablet ele tem um software da própria Swagelock também, especificamente desenvolvido para poder coletar dados de vazamentos. Então, com esse software e com esse tablet, a gente consegue uma maior rapidez na confecção dos relatórios e uma maior precisão na coleta de dados da sua empresa. E esse software, por exemplo, se a gente pegar alguma inspeção que tem um tempo muito grande, ele inclusive consegue mostrar de forma rápida relatórios diários mais concisos do que a gente conseguiu fazer aquele dia. E no final, manda toda aquela lista para vocês com todos os benefícios que eu já passei. Consultoria em sistemas analíticos. Não sei se vocês acompanharam, algum de vocês pode ter acompanhado alguns dias atrás um webinar de analítica, sistemas analíticos. Basicamente, o webinar terminou nesse PNID, que é um sistema analítico. É um diagrama básico de um sistema analítico. Então, essa inspeção de sistemas analíticos é uma inspeção aprofundada que analisa os diversos pontos do sistema analítico como um todo. Né? Então, a imagem representa o escopo que estaria dentro dessa inspeção em sistemas analíticos. Como que funciona? Tem a pré-visita, que ela pode ser uma troca de e-mail, pode ser reuniões prévias. Nessa pré-visita, vocês vão passar as expectativas do que vocês esperam dessa inspeção, relatos dos problemas que que vocês vêm tendo com os seus sistemas analíticos, quais são os EPIs necessários para entrar na sua planta, se tem algum protocolo de segurança, etc.
Depois a gente parte para a verificação do sistema. Vocês mandam para a gente o PNID da planta, todos os diagramas, e a gente vai comparar os PNIDs que você entregou para a gente com o estado atual da planta, verificando componentes, linhas traceadas e coletando as informações de campo, como pressão, temperatura, as distâncias, e identificando as oportunidades de melhoria de segurança e das condições de operação. E depois as observações, depois que a gente vai em campo, as observações iniciais e os cálculos. A equipe se junta para começar esse relatório, vemos todas as anotações que foram feitas, todos os dados coletados, fazemos um brainstorming para a solução dos seus problemas, né? Uma chuva de ideias mesmo para saber direcionar o que a gente pode melhorar, o que pode ser melhorado no seu sistema, e passamos para o relatório final. O relatório formal que a gente fornece no final é o sistema atual mapeado, como se encontra atualmente, né, porque muitas vezes a gente sabe que o que se encontra atualmente, devido a tempo de manutenção, linha muito antiga, a maioria das vezes não é o que está no PNID ou diagrama, né? Então a gente fornece o sistema atual mapeado, a gente fornece os cálculos da performance atual do sistema, então a gente tempos de delay que está chegando o produto no seu analisador, pressões e temperaturas esperadas, velocidades nas linhas, a gente fornece esses cálculos para vocês. Aí depois desse cálculo a gente fornece uma lista com todas as ideias de melhoria discutidas pela equipe, também elencadas por benefício e custo. Não sei se a imagem ficou boa aqui para ver, mas onde tem essas estrelinhas é o benefício. E essa segunda linha aqui é um sinal de dólar. Então, quanto maior a estrelinha, maior o benefício que aquela modificação vai trazer para o seu sistema. Quanto maior o dólar, mais caro é aquela implementação. Então, o que vocês têm que buscar aqui? O maior número de estrelinhas com o menor número de dólares, né? Isso significaria que é um grande impacto, se você implementar aquela melhoria, é um grande impacto positivo no seu sistema com um baixo custo, né? E esse relatório, ele é analisado e compartilhado com o consultor da com alguns consultores da SwageLock, né? Entre eles o Tony Waters, que ele é, vamos dizer assim, o papa da analítica lá nos Estados Unidos. Inclusive, os materiais dos cursos que a SwageLock oferece sobre analítica são feitos por ele. Ele é um consultor especialista mesmo da SwageLock. Então, todos os relatórios que a gente faz sobre consultoria de sistemas analíticos passam por uma revisão dele. Então, traz mais confiança ainda, né? Bom, essa é a minha parte e a partir daqui eu passo a palavra para o meu amigo Nilson. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estão vendo minha tela aí? Tá perfeito, Nilson. Tá ótimo. Obrigado. Ok. Gostaria de agradecer, reforçar os agradecimentos rapidamente à presença de todos. Conforme mencionado, me chamo Nilson, estou locado aqui no Rio de Janeiro, faço parte desse time de engenharia que a SwageLock dispõe, né, para estar efetuando esses recursos que estão sendo apresentados, abordados aqui hoje. E dando continuidade nesse serviço de inspeções, o último deles aí, né, e não menos importante, são inspeções em sistemas centralizados de gases, né, onde temos na nossa equipe diversos especialistas que vieram de indústria de gases, né, então temos bastante expertise nesse procedimento, nesse serviço, para estar ajudando vocês. E o que é o nosso foco nesse serviço? É buscar, né, detectar possíveis problemas que tem nesse sistema, como vazamentos, os reguladores resfriando, né, o regulador não pode estar adequado, ali, dimensionado conforme a sua necessidade, escalas de difícil leitura, né, os manômetros que fazem as leituras de pressão, né, do sistema, podem estar dimensionados inadequadamente. Então, todos esses relatos, todas essas detecções de problemas, a gente pode estar
ajudando vocês a identificar na sua linha. E aqui um exemplo básico, aí, uma ilustração de uma central 2+2, no caso de ar sintético. Na foto aqui aparece até 5 cilindros, né? Mas esse aqui é de uma outra central, por ter uma disposição de espaço ali muito curta, muito pequena. Isso é um problema também, um dos problemas que é apresentado nesse tipo de inspeção que a gente verificou, é a questão do espaço. Mas também detectamos aqui que esse sistema não possui uma válvula de alívio sob pressão, aqui a jusante da central. Então, isso pode ser um risco, né? Caso esteja alguma falha aqui na central, passagem direta, pode ser transmitida pressões elevadas aqui na tubulação e nos demais componentes, isso pode ser um risco. Outros riscos também, aqui como está muito apertado, as mangueiras estão entre os cilindros, né, causando atrito ali, um enfraquecimento das mangueiras, porventura se vier a romper essas mangueiras, pode chicotear, também não tem o cabo de aço solidário para proteger contra esse tipo de problema. Então, assim, diversos tipos de problemas que são relacionados assim simples, porém pode ser muito danoso aí ao operador. Sem contar também que a purga ali, o sistema de purga dessa central não está canalizado para fora do abrigo, ou seja, está ali no rosto do operador, né? A disposição do espaço aqui, os cilindros estão bem à frente da central, ou seja, fica difícil acesso ali do operador até para manusear a central, ou seja, diversos tipos de problemas que aos olhos do usuário em si, ele não consegue verificar, mas a gente pode estar indo a campo, pode estar fazendo esse tipo de inspeções. Todos esses problemas são relatados em forma de relatório, com fotos, com apontamento de melhorias e sugestões, com soluções prévias para você poder fazer, para estar melhorando, para estar tornando o seu sistema mais confiável e seguro. Tá? Além desses serviços, né, que a gente já comentou, que o Daniel comentou, que eu terminei de complementar, nós temos também os setores dedicados a treinamentos. Esses treinamentos têm o objetivo para fazer a capacitação técnica mesmo dos nossos clientes, para a gente ter essa parceria, né? A gente tem um renome mundial aí de fornecer produtos de altíssima qualidade e também temos esses recursos para aumentar a capacitação dos colaboradores. Um deles seria treinamento de manuseio e segurança centrais de gases. Muitas das vezes, infelizmente, os usuários, né, as pessoas de laboratório, que trabalham em laboratórios, não têm muito conhecimento dos riscos potenciais dos manuseios dessas centrais, não conhece muito bem as propriedades dos gases que estão trabalhando, pode ser gases tóxicos, inflamáveis. Então, nesse treinamento, é abordado tudo isso, né? É mandatório, quando a gente fornece centrais, instalações centralizadas, é mandatório da empresa fornecermos juntos um treinamento, esse tipo de treinamento. Podemos também efetuar a parte, né? Devido a algumas inspeções, podemos também estar direcionando alguns treinamentos, mas é mandatório quando a gente fornece esse tipo de equipamento, efetuar treinamento. Além da parte prática também, dos manuseios, procedimentos de troca de cilindro, é comentado tudo isso no treinamento. São 4 horas dedicadas para esse tipo de treinamento e gera certificação. Enfim, é bastante interessante. Tá? É muito comum também a gente estar aplicando esse tipo de treinamento em função também do serviço de inspeção que porventura a gente executa nos clientes. Temos outros tipos de treinamentos também. Esses 3 que vocês estão vendo aí, são os mais comuns aí, são bastante conhecidos, né? Que são a montagem de conexão do planilha, que é bastante corriqueiro a gente estar efetuando esse tipo de treinamento. Eu faço parte desse time que está habilitado, que está apto para fazer esse tipo de treinamento.
né? Esse tipo de treinamento ele vai te ajudar a você fazer uma montagem corretamente das suas conexões, com uma montagem correta, pode acarretar todos aqueles tipos de problemas que comentamos, vazamentos, riscos operacionais, desperdício, né, de dinheiro, desperdício de material. Ou seja, o treinamento, essa capacitação, esse investimento é de grande importância para você dedicar o seu tempo e o seu dinheiro, né, da empresa com outras prioridades. O treinamento de dobra de tubo está praticamente linkado ali ao treinamento de montagem de conexão. São treinamentos à parte, cada um deles é dedicado 4 horas para dar esses treinamentos. Porém, eu falo que está linkado um com o outro, porque, né, no treinamento de montagem você aprende a selecionar corretamente o tubo, aprende a preparar o tubo corretamente para fazer uma instalação de alta performance. Então, essa imagem ilustrativa aqui é da parte prática também, tem muito exercício prático na dobra, que sabemos que para a gente ter o conhecimento de fato para dobrar um tubo, para ser um instrumentista, devemos praticar. Então, assim, aqui é uma situação do curso onde os alunos, porventura, efetuam essas dobras, efetuam essas interligações com um espaço muito curto para dificultar mesmo, para ter a proximidade, né, das situações de campo, que muitas das vezes a gente conhece que são situações difíceis, locais difíceis de estar efetuando montagens, interligações. Então, é bem interessante esse tipo de curso e exercício. E temos também o treinamento de cone rosca, né? No linguajar de mercado aí é uma linha autoclave, né? É uma linha mais crítica, uma aplicação mais crítica, porque trabalha com pressões muito elevadas. São as famosas médias pressões e altas pressões, MP e HP, né? São pressões de 20.000 PSI, podendo chegar até 60.000 PSI. Então, são sistemas mais críticos que demandam uma atenção redobrada, né? Na hora de fazer aqui o acabamento. Aqui nessa imagem ilustra bem o ferramental que é dado no curso, né? Que faz a conificação do tubo, a abertura de rosca. Então, assim, nesse curso abordamos tudo isso, a diferença das conexões MP e HP. Então, é uma aplicação específica para essas autoexpressões, que é bem interessante também. Todos esses treinamentos, pessoal, são 4 horas dedicadas, tem material didático, temos estrutura para dar esses treinamentos na nossa localidade, porém, também podemos fechar turmas e aplicar esses treinamentos nos nossos clientes ao redor do Brasil. Além desses, são os mais comuns ali que eu comentei, também tem esses dois bem interessantes, que são seleções de válvulas e seleções de mangueiras. Quando falamos em seleções, pessoal, uma seleção feita adequadamente, né, para a função que é, por exemplo, uma válvula, né, muitas das vezes chega para a gente solicitações de válvulas reguladoras de pressão e o cliente deseja fazer um controle de vazão a partir dessa válvula. Mas não é isso, né? Temos válvulas para cada tipo de função, para cada tipo de aplicação. Então, juntamente com os parâmetros, né, do seu processo, então faz com que a gente faça uma adequação, uma melhor seleção do tipo de válvula a ser usada. Sabemos que tem diversos tipos de válvulas, tipo esfera, agulha, de alívio de pressão, de excesso de vazão, ou seja, temos uma vasta gama de produtos de válvulas e que esse curso também vai te ajudar a selecionar, inspecionar válvulas corretamente. E não diferente das mangueiras, existem também diversos tipos de mangueiras. Mangueira é um produto que é pouco visto, né, na hora da manutenção ali, de prever, porém que é um item que dá muito problema nas plantas. Quando a gente faz visitações, a gente vê que tem muitos problemas relacionados à mangueira e o cliente simplesmente mantém um estoque grande ali para efetuar trocas precocemente, né? Como o Daniel comentou com vocês.
E a gente pode estar dando esse treinamento para fazer que vocês tenham um conhecimento um pouco melhor, para estar especificando de maneira melhor a mangueira, o comprimento, os terminais, o tipo de mangueira, né, a forma construtiva dela. Então, assim, são treinamentos também bastante interessantes. Tudo isso com o objetivo de capacitar vocês, né, e reduzir aí o seu tempo, otimizar o seu tempo. Isso aqui é o que eu falo, é um investimento, né? Você vai estar investindo para reduzir a sua perda ali por possíveis problemas que esses componentes possam dar. Temos esse outro tipo de treinamento também, de solda orbital, né? É um equipamento que a Sogeloc comercializa, também trabalha com locações dessa máquina, mas é um treinamento aí que requer 2 dias dedicados para estar efetuando, para estar orientando o usuário a fazer esse tipo de solda, né? Só para efeito de conhecimento, a solda orbital ela surgiu lá na década de 60, né, na indústria aeroespacial, que requer, né, uma maior confiabilidade na solda. As técnicas utilizadas antigamente, né, nesse tipo de equipamento, nas aeronaves, não eram tão satisfatórias, porque elas são submetidas aí a altas vibrações, a altas tensões, então as técnicas utilizadas não eram satisfatórias. E a solda orbital foi desenvolvida para atender esse tipo de mercado, mas acabou que foi criando outros nichos de mercado. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de solda em diversos outros tipos de sistemas, né? Aqui vocês podem ver todo o ferramental que envolve esse tipo de treinamento. Nossa sala em Carapicuíba, nosso Tech Center, tem toda essa estrutura, né? A máquina, as ferramentas, a faceadora que é necessário para estar. É uma solda do tipo autógena, né? Não tem adição de material, se chama solda orbital porque ela forma de forma circular aqui no tubo, né? Então, é abordado todo esse tipo de assunto. Vamos ter também, já adianto para vocês, que vamos ter um webinar dedicado a esse assunto do solda orbital, que é um assunto bem rico em detalhes. Então, vamos ter também, a agenda vai ser passada para vocês aí ao final. Então, é um treinamento bastante interessante. E temos também um treinamento, não está explícito aqui, mas seria o treinamento de analítica, como o Daniel falou, com o Tony Waters, que é o cara aí da analítica, né? É um treinamento que não está sendo feito aqui no Brasil, porém, se caso tenha alguém interesse, né, a gente pode estar conversando, indicando, fazendo as indicações para vocês terem também o conhecimento desse tipo de treinamento. Bom, pessoal, falamos aí de inspeções, né, de serviços de diversas inspeções, falamos dos treinamentos e eu vou comentar um pouco aqui de soluções integradas. O que seria soluções integradas, né? É um departamento exclusivo para montagem de sistema de fluidos. Esse é um dos nossos grandes diferenciais que a empresa tem. Por quê? Esse setor da empresa, esse departamento, possui uma equipe altamente qualificada, né? Possui técnicos certificados pela Sogeloc para estar efetuando esses tipos de montagem. Então, assim, o objetivo, né, o grande diferencial desse departamento é que a gente pode estar fornecendo para vocês sistemas já montados, né? Montagem simples, como vocês podem ver nessa foto à esquerda, um simples sisteminha com 2 válvulas, com conectores alongados, que imagina que a gente fornece esses itens avulsos, você ia ter que parar um técnico seu para estar montando esse conjunto, né? Imagina que isso aqui, sei lá, multiplicar isso aí por 10, 20, que seja, desses conjuntos, você ia perder tempo, ia ter que dedicar um usuário, um técnico seu para estar fazendo essa montagem, enquanto a gente pode estar já fornecendo isso montado para vocês. Então, otimizando o seu tempo e você pode dedicar o seu tempo a outras coisas, outras prioridades. Então, uma montagem simples,
seja ela a junção de 2 conectores, um arranjozinho de válvulas, como vocês estão vendo aqui, ou também aí temos os sistemas de alta complexidade, né? Como vocês podem ver nessa foto à direita, é um skid aí, onde possui aí diversas dobras, um conjunto de diversas válvulas, filtros, ou seja, a gente também tem o know-how para estar fornecendo esse tipo de equipamento com alta complexidade. Sem contar também aqui outros tipos de exemplos, empresas de OEM, por exemplo, passam para a gente alguns isométricos de cortes de tubo, de dobras, que por sua vez eles não têm tempo, para estar efetuando esse tipo de trabalho, mas que nós temos capacidade para estar fornecendo, para estar ajudando dessa forma para vocês, de acordo com o seu isométrico, com o seu desenho, nós podemos produzir no nosso tech center e fornecer para vocês dessa forma, como vocês estão vendo aqui na foto, um tubo conformado, com conexões nas extremidades. Então, isso facilita muito a vida aí dos usuários, otimizando o tempo. Bato bastante nessa tecla de tempo, porque sabemos que tempo é precioso, em linhas de produção. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar, para criar esse tipo de parceria, para estar beneficiando nossos clientes, esse é o nosso setor diferencial. Temos também uma célula, de montagem de mangueiras, também que fica no nosso tech center, ou seja, quase aí, vamos dizer, 90% das nossas mangueiras, das nossas linhas de mangueiras, podem ser produzidas aqui no nosso tech center. Então, ou seja, o tempo de resposta, o tempo de entrega pode ser muito otimizado por a gente ter esse equipamento aqui. A gente faz a montagem de acordo com o diâmetro, com o comprimento que deseja, com os terminais necessários que você precisa. Efetuamos os testes também hidrostáticos nas mangueiras. Então, elas são fornecidas já montadas e testadas para vocês. Isso é bem interessante no nosso setor aqui de soluções integradas. Também falando um pouco de analítica, aí são 2 fotos, são 2 ilustrações de sistemas de condicionamento de amostra, esse painel aqui é um sistema de condicionamento de amostra, que também temos o know-how para estar efetuando, produzindo isso aqui no nosso tech center. Também temos os painéis aqui de coletas de amostra, também não está explícito aqui, mas pode estar integrado aqui um cilindro de amostragem para vocês botarem em campo, para fazer as suas coletas. Então, assim, temos também bastante capacidade, bastante experiência nesse tipo de serviço. Podemos estar produzindo aqui no Brasil. Além disso, pessoal, também temos na nossa equipe engenheiros projetistas, que de fato podem estar auxiliando aí nos seus projetos, nos seus P&Ds. Então, assim, de fato, a gente não é permitido pela Sogloc efetuar mesmo um projeto, construir, mas a gente pode estar auxiliando, apontando melhorias. Isso aqui foi um caso de um cliente nosso que a gente deu uma sugestão para ele e ele aceitou, Então, viu que era benefício para ele, então podemos estar auxiliando vocês num tipo de projeto. Nós também produzimos alguns desenhos para prévio aprovamento, Então, executamos aqui todo um desenho, aqui está um desenho de um painel que enviamos anterior para o cliente e feita a aprovação, aí vai ser produzido, confeccionado. Também podemos estar ajudando na planta, aqui é um exemplo clássico aqui de instalações de centrais de gases, que também temos bastante expertise, nesse tipo de serviço, onde podemos estar dimensionando aqui, auxiliando vocês no projeto. Então, esse departamento de soluções integradas, em resumo, ele tem técnicos e engenheiros altamente capacitados para estar ajudando a produzindo os serviços, os projetos que sejam.
Com isso, pessoal, eu fecho aqui a nossa apresentação de hoje, fico aberto aí para contatos e perguntas. Nossos contatos estão na tela. Então, eu agradeço aí a presença. Hoje foi mais voltado aos tipos de serviços e recursos que a empresa dispõe para os clientes. Então, eu fico aberto aí para perguntas e agradeço a presença de todos. Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado, Daniel, pela apresentação e por nos guiar pelas outras alternativas que a Swedlock oferece, além de venda de produtos. Quer dizer, é muito elucidativo para nós entender a gama de opções de serviços, de soluções integradas, outras alternativas que a empresa pode oferecer para os nossos clientes e parceiros. Temos uma pergunta aqui, Cláudio, perdão, Nilson e Daniel, do Humberto, da Petrobras. Vocês vendem detectores de vazamentos de gases por infravermelho? Não vendemos esse tipo de detector e, na verdade, até esqueci de frisar, né? Tanto o tablet quanto a pistola de ultrassom, a intenção não é vender isso, tá? Eles são equipamentos que a gente utiliza para fazer as inspeções. Então, esses detectores a gente não vende e o equipamento também não. Muito obrigado. Além do QR Code, para quem não conseguir acesso ao QR Code, a Fabiana do Marketing acabou de colocar o link também aqui no chat, para que aqueles que não conseguirem acessar o QR Code possam acessar o link para responder a pesquisa de opinião. Então, nós vamos ficar aqui por mais alguns poucos minutos aqui à disposição para perguntas. Lembrando que, caso surjam perguntas no futuro, este chat do próprio webinar pode ser utilizado, ou pode ser utilizado também ainda os contatos, tanto do Daniel quanto do Nilson, que eu peço coloquem novamente na tela, por favor, além do principal, que é o webinar@techflux.com.br. Caso não o Daniel nem o Nilson sejam os contatos que vocês tenham, também caso não tenha nenhum consultor técnico da Swedlock que os atenda, por favor, enviem suas dúvidas ou questionamentos aqui no webinar@techflux.com.br, que nós destinaremos uma pessoa exclusiva para o atendimento da sua empresa e das suas dúvidas. Tá? Bom, temos aqui, a Cláudia está agradecendo, o Evaristo também está agradecendo, por hora nós não temos perguntas, então eu gostaria nesse momento de agradecer a presença de todos, os nossos parceiros, os nossos clientes. Lembrando então que o nosso próximo encontro é na quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã. Obrigado ao Daniel, ao Nilson, a toda a equipe que está de stand-by aqui para atendimento, a Fabiana que sempre dá o suporte aqui no marketing. Que tenham um muito bom dia, muito bons negócios e até quinta-feira a todos. Obrigado, pessoal. Todos tenham um bom dia. Obrigado a vocês todos.